Olá! O programa que você está assistindo acompanha os projetos e os espetáculos produzidos pelo Grupo Borogodó. Hoje, vamos conversar um pouco sobre o trabalho produzido pelos alunos da turma de Criação e Montagem Cênica de 2019. Estes são os caminhos da cena de procedimentos para chegar a um comum acordo. Fica com a gente! Bom, a oficina de criação-montagem ela tem como característica, ela tem como objetivo propiciar uma experiência completa de produção teatral para os alunos. E quando falo de produção teatral completa, fazer com que os alunos tenham desde noções de interpretação, a noções de iluminação, de cenografia, de figurino, de direção. A oficina de criação-montagem do ano de 2019 foi dividida em 2 semestres, sendo que o primeiro semestre ele é um semestre bem prático, onde os alunos vão ter contato com várias técnicas teatrais, de composição de cena, tudo isso dentro de uma ideia de trabalho coletivo. Então a gente vai dando ferramentas, propiciando experiências para que os alunos cada vez vão conseguindo acumular bastante linguajar cênico. Então o primeiro semestre é muito focado na preparação do ator. Já no primeiro encontro nós iniciamos com alguns exercícios de improvisação, trabalhamos com alguns elementos do sistema Stanislavski, então ele já vai aí começar a ativar a imaginação, a trabalhar com um objeto imaginário, a entender um pouquinho sobre a importância da ação na cena, sobre o objetivo da cena, alguns elementos que a gente acredita que sejam fundamentais para que ele tenha um bom andamento ao longo das semanas. E aí, ao longo do processo, a gente vai visitando outras escolas de interpretação, e aí já nesse primeiro mês nós começamos a trabalhar com algumas partituras, e essas partituras depois vão virar uma cena que será apresentada por cada um dos alunos. Esta primeira mostra de cenas não tem texto, porque o nosso objetivo principal é que os alunos resolvam todas as questões da cena com o corpo. A segunda mostra de cenas deste primeiro semestre foi a apresentação de monólogos, onde aí sim nós entregamos um texto para cada aluno e o aluno tinha que trabalhar em toda a concepção da sua cena. E dessa maneira, no final desse primeiro semestre, eles têm contato com o texto da montagem que vai se dar durante todo o segundo semestre até a estreia no final do ano. O texto escolhido foi o texto do Dias Gomes, chamado O Berço do Herói. Foi um texto que nos serviu como base para que a gente criasse a nossa encenação. Esse texto foi escrito em 63 e foi censurado pela ditadura militar no ano de 65, na estreia. Isso foi uma das coisas que nos interessou, já que em 2019 a gente estava vivendo na cultura e no país como um todo essa ideia de sombra de censura, de cerceamento de liberdades, e isso nos chamou muito a nossa atenção, também pelo fato de que 2019 fez 20 anos da morte do Dias Gomes. Bom, a peça conta a história de Cabo Jorge, que foi um soldado brasileiro da Força Expedicionária Brasileira que foi até a Itália ajudar na luta contra os nazistas. E dessa maneira, a cidade passa a se chamar Cabo Jorge porque, não sabendo do fim que esse soldado tomou, eles entendem que o não retorno dele para a cidade tenha se dado porque ele tenha morrido lá. Então essa morte, essa possível morte dele, é matéria-prima para a fábula, para o mito que é construído em cima da figura dele. Eu acho que o processo de montagem do espetáculo ele inicia desde as primeiras aulas, né? No momento em que tu tem ali o contato com as ferramentas, né? Então, antes de a gente ter contato com o espetáculo em si, a gente teve várias atividades, essa construção, os professores foram aos poucos entendendo aonde que a gente se encaixava, né, no espetáculo. Então acho que desde aí das primeiras aulas, dos primeiros treinamentos de respiração, de concentração, né, já havia uma construção do espetáculo aí presente, né, digamos assim. Eu me lembro que a primeira vez que eu olhei pro texto,
Na verdade, não que eu peguei o texto, mas a primeira vez que os meninos falaram sobre texto foi algo assim que eu não esperava. Eu fiquei muito surpresa, porque na verdade eu não tava esperando nada. Eu tava esperando alguma coisa boa, claro, mas eu não tava esperando nada de específico. Então, quando eles falaram sobre o que era texto, o contexto histórico que o texto foi escrito, eu achei que fazia total sentido com a dinâmica do grupo e com o perfil do grupo, e que nem eu esperava que eles iam conseguir ser tão assertivos com isso. E esse primeiro contato, eu confesso que a gente não consegue perceber num primeiro contato a profundidade que tem ali no texto, mas com o andar das aulas, com o processo de leitura e de buscar o corpo do personagem e tudo mais, as identificações, e a cada aula havia alguma discussão, né, sobre o que estava sendo ali trabalhado naquele texto, e aí sim a gente ia entendendo o que tudo aquilo queria dizer, muito além, né, daquela primeira impressão. Que a primeira impressão tu vê como uma história, e aí depois tu vai entendendo que não é só uma história, que representa muito a nossa sociedade hoje, né, as relações, como que elas se dão, então ele vai aprofundando aos poucos. Assim. Quadrado! Vai vendo! Sinal da cruz! 1, 2, perfeito! A nossa metodologia de criação desse espetáculo se deu de maneira muito colaborativa. A gente se coloca de uma maneira muito horizontal com os alunos e é um trabalho muito colaborativo. Todo o espetáculo foi levantado pela improvisação dos atores, pela criação deles. Claro, em alguns momentos a gente dá algumas orientações, mas nunca orientações tipo assim, fulano, você tem que fazer isso, fulano, você tem que fazer aquilo. Muito mais de uma maneira de assim, vocês estão enxergando bem a maneira como vocês estão fazendo? Vocês estão conseguindo entender para qual caminho a cena está se direcionando? Vocês estão conseguindo enxergar como isso está dialogando com o resto? Sabe? Essas pontes de coerência. Eu acho que o Gabriel e o Júnior, eles têm um dom, que não é dom, é estudo mesmo, mas que é de criticar sem ofender. Eu acho que eu fui uma das pessoas mais criticadas pelos mais diversos motivos durante a construção do texto. Mas eu sinto que o Júnior e o Gabriel sabem como intervir sem esculachar, sem humilhar, sem fazer que tu se sinta um lixão. Eles sabem com que tu faça, não, eles estão fazendo essa crítica é construtiva e eu vou me adaptar perante o que eles estão falando porque eu sei que eles querem que eu cresça. E isso é extremamente positivo e eu acho que isso é o que todo professor deveria saber fazer. Sempre houve uma liberdade muito grande de dar sugestões, de criar, e eu acho que isso é uma coisa muito importante na hora de criar, né? Eu acho que não tem que ter barreiras, né? Porque a imaginação tem que ser totalmente sem limites, né? E pra mim fazer teatro é uma forma de liberdade, de eu poder me expressar da maneira que eu acho melhor. E pra mim eu senti que eu finalmente me encaixei num grupo que foi com o Grupo Borogodó. Eu senti que fechou tudo, assim, as pessoas, os professores. Eu não sentia aquela coisa de ser muito forte a hierarquia, né, do professor e do aluno. Eu sentia que eu falava de igual para igual. Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem ideias, sugestões que a gente acaba não falando por ter um pouco de receio, por ser professor e coisas do tipo. Olá, soldado. O que você quer aqui? A montagem do espetáculo, ela foi feita basicamente por nós. Desde criar personagem, ver todos os trejeitos, todos os jeitos. Tudo a gente estava envolvido, tudo a gente trabalhava junto com os diretores, né? A gente vai ser sempre suspeito para falar, porque os nossos professores são muito bons. Eu acho que eles são sensacionais, mas falando assim bem, não querendo só elogiar, eu acho que a gente teve uma direção de espetáculo muito legal, porque apesar da gente não ter muito tempo, a gente teve uma condução assim
de que a gente tinha que organizar as nossas ideias no tempo que a gente tinha, né? E que a gente tinha que formar o espetáculo e que a gente tinha condições disso, porque eu acho que um dos grandes desafios era conseguir lidar com a ansiedade, né, de atores iniciantes, né, que estão ali, pelo menos para mim, que era o meu primeiro espetáculo, né? Então essa ansiedade a gente tinha que ter um domínio, né, pessoal, mas a gente recebeu muita orientação dos nossos professores de uma forma que a gente conseguisse lidar com essas emoções, que eu acho que é o que o teatro mais faz, mais nos ajuda mesmo, é isso, é lidar com a emoção e não julgar ela, deixar com que ela venha e que a gente viva através dela. Acho que o espetáculo traz muito disso, né? Ao meu ver, foi incrível do início ao fim, eles ajudaram muito todo mundo. Eles também estavam bem abertos a serem ajudados, a gente dar sugestões. Eles também ajudavam a gente dando situações quando a gente estava com dificuldade de entrar naquele universo. E também nos deixando bem calmos e bem tipo, mano, vai dar tudo certo, relaxa. Se a gente achava, eu acho que isso aqui não tá bom, então eles falam, tá, se não tá bom, a gente tem tempo, a gente consegue ensaiar mais e fazer com que fique bom. Os guris, eles foram maravilhosos. Foram pacientes, eles foram exigentes quando precisava ser, mas eles conseguiram extrair de cada um o que cada um tinha de melhor para dar. Eu acho que isso, no dia da apresentação, ficou bem notável. Cada um foi lá e deu o seu melhor. O processo de criação foi bem legal. Eu lembro até hoje do primeiro dia que todo mundo leu o texto junto, né? A gente fez um círculo e a aula foi focada só nisso, em ler o roteiro. Ainda não tinha definido o personagem de cada um, a gente primeiro leu, todos juntos. E os professores, diretores, né, também, contaram um pouco sobre a história do texto, né? Que é do Dias Gomes, que é inspirado no Berço do Herói. E logo depois eles deram pra gente o personagem de cada um, né? E eles tiveram como decisão esses personagens com base em monólogos que a gente já tinha feito antes, que eram exercícios de aula, né? Então eu achei isso muito interessante porque eu acho que eles conseguiram pegar mais ou menos a essência de cada um e sugerir um personagem pra gente. Os heróis é que fazem a história.